Quando você vai fazer uma viagem, você pode ir sozinho ou com alguém. Quando você viaja na estrada pela vida, esteja decidido a levar Jeová com você e se segure nele caso apareça uma curva que você não esperava. E se você fizer isso, Jeová vai te levar a lugares espirituais que você nunca foi e a lugares que você jamais poderá chegar sozinho. Você vai experimentar bênçãos que só Ele pode te dar. Vamos dirigir nossas atenções agora para Jacó. Por quê? Porque ele levou Jeová consigo em sua viagem pela vida. Vamos ver as lições que podemos aprender. Vamos começar abrindo nossas Bíblias em Gênesis capítulo 25 e vamos ler o versículo 23. Gênesis 25, 23. E Jeová lhe disse para Rebeca: há duas nações dentro de você, e desde o seu ventre 2 povos se separarão. Uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Jeová viu que o filho mais velho, Esaú, ia servir o mais jovem, Jacó. Mesmo sendo uma promessa de Jeová, isso não significava que Jacó iria ter uma vida livre de problemas. Haveria desafios à frente, mas Jacó estava determinado a ficar com Jeová, mesmo quando a estrada o levasse por períodos difíceis. Por exemplo, teve uma época na vida de Jacó que ele passou por uma série de injustiças. Ele queria se casar, mas na noite do casamento, em vez de seu tio Labão lhe dar sua amada Raquel, ele lhe deu Leia, que era mais velha e menos atraente. O capítulo 29, versículo 25 descreve a cena. 29 e 25. De manhã, Jacó viu que era Leia. Isso sim era uma curva inesperada em sua viagem com Jeová. O que Jacó iria fazer? Ele disse para Labão: o que o Senhor me fez? Não foi por Raquel que eu o servi? Porque me trapaceou? O que Jacó faria? Partiria para a briga para resolver isso? Mas veja, a história ficou ainda pior. Próximo versículo 26, Labão começa a dar desculpas, dizendo: aqui não é nosso costume dar a mais nova antes da primogênita. Não é seu costume? Jacó poderia ter respondido: olha, nós temos um contrato. Eu trabalhei 7 anos para você. Eu esperei 84 anos para me casar. E você me faz isso? E você ainda me diz, não é nosso costume? Será que você não poderia ter me dito um pouquinho antes que não é nosso costume? Mas como Jacó respondeu? Ele concordou em trabalhar mais 7 anos. Diante dessa falta de respeito, por que Jacó simplesmente não desistiu de tudo isso e partiu? Essa é a pergunta. Por quê? Porque Jacó sabia que Jeová não pode ser enganado. Ele sabia que Jeová estava vendo o que estava acontecendo. Saber isso fez com que ele preferisse a paz em vez de criar um conflito. Em vez de ser obstinado e exigir seus direitos, ele deixou o assunto nas mãos de Jeová, confiando que ele estava vendo tudo aquilo e agiria no momento certo. E lembre-se que Jacó não foi prejudicado por agir assim. 7 anos depois, Jacó foi abençoado com vários filhos. Mas se ele tivesse batido o pé e insistido em ter apenas Raquel, eu quero Raquel, ele poderia ter tido apenas 2 filhos em vez de 12. Então, novamente, para onde essa viagem com Jeová o levou? Jeová usou esse erro para construir uma grande nação a partir de Jacó. O Messias veio por meio de Judá. Judá, que era filho de Leia, não de Raquel. O Messias apareceu mesmo apesar dessa grande injustiça. Vejam,
Jacó viajou com Jeová, e Jeová o levou a lugares espirituais que ele nunca conseguiria chegar sozinho. Agora Jacó tinha um contrato de 14 anos de trabalho com Labão. Os próximos 7 anos poderiam ter deixado Jacó amargurado. Os próprios familiares de Jacó começaram a ter ciúmes e ressentimento dele. Labão continuou explorando ele, mudando injustamente o salário dele por 10 vezes. Mas em vez de desistir, ele continuou tendo o espírito e atitude corretos. Jacó era muito bom. Ele não se tornou cínico, amargo. Tanto que o capítulo 31, versículo 6 diz: Eu servia Labão com todas as minhas forças, mesmo com todas essas injustiças, com todas as minhas forças. Porque ele não passou por esse teste sozinho. Ele tinha Jeová ao seu lado. Esse é o ponto. Ele estava viajando com Jeová. Veja o versículo 5. Ele conseguiu captar isso. O Deus de meu pai tem estado comigo. Foi fácil essa viagem com Jeová? Não. Mas foi possível? Sim. Ele continuou com Jeová. Ele olhava para Jeová para poder ter força. Jeová quer que eu e você aprendamos dessa história da vida real. Pense nisso. Jeová podia ter feito Jacó ser o primogênito. Mas veja o que Jeová está nos ensinando ao deixar que o mais velho sirva o mais novo. Ele está nos ensinando que nós não vamos receber bênçãos por herança, sem esforço. Essa é a lição que queremos que vocês aprendam. Que o fato de viajar com Jeová não significa que será uma viagem fácil. Mas se vocês permanecerem com Jeová, Ele vai levar vocês a lugares espirituais que vocês jamais conseguiriam chegar por conta própria. Então, tenham sempre em mente a promessa de que Jeová vai recompensar vocês por fazerem o que é certo, mesmo que isso represente um sacrifício temporário ou mesmo sofrer injustiça. Deixe o assunto nas mãos de Jeová e preste atenção em como as coisas acontecem. Deixe Jeová ajudá-lo a conseguir olhar para você mesmo e ser maior que suas tendências carnais. Imite a Jacó. Como Jacó, prefira a paz em vez do conflito. Por exemplo, em Betel, quando você ver um departamento que funciona bem, saiba que existe um custo envolvido. Não sai de graça. Alguém está pagando esse preço. Deixe-se alguém ser você. A paz é o resultado de pessoas que conseguem sair de seu próprio caminho ou jeito de fazer as coisas para manter a paz. Isso não é por acaso. Alguém está se sacrificando. Deixe que essa pessoa seja você. Por que não? Aproveite o tempo para encorajar aqueles que você sabe que estão saindo de seu próprio caminho em nome da paz. Você sabe quem são eles. Não os ignore. Talvez aquele que se colocou à disposição para ter um espaço menor para trabalhar, embora o tempo de serviço dele já permitisse ter algo maior. Ou aqueles que foram como que esquecidos para algum privilégio e que não pararam de dar seu máximo em sua designação. A viagem deles com Jeová revela quem eles são. E Jeová os está levando a maravilhosos lugares espirituais. Aos 97 anos, 20 anos depois de toda essa tensão, sem dúvida Jacó esperava ter um pouco de paz enquanto voltava para casa. Mas agora sua viagem com Jeová o deixava face a face com ainda outra lição. Veja a situação. Seu irmão Esaú e seus 400 homens estavam vindo em sua direção. Tudo que Jacó lembrava era de sua mãe dizendo que Esaú queria matá-lo. Jacó ficou acordado a noite inteira, estava cansado e com medo diante disso tudo. Imagine o alívio quando o anjo apareceu. Ótimo, um anjo! Sem dúvida ele está aqui para me fortalecer, mas na verdade parece que o anjo queria mesmo uma briga.
Como? O capítulo 32, versículo 24 diz: o homem começou a lutar com ele até raiar o dia. Você quer lutar comigo agora? Bem agora? Nesse caso específico, viajar com Jeová resultou num ferimento incapacitante para Jacó. Ele mancaria para o resto de sua vida. Mas Jeová permitiu que Jacó passasse por isso nesse momento de sua vida. Talvez para lhe ensinar a humildade. Seria um constante lembrete para que ele não se achasse muito por causa da prosperidade que ele tinha ou das bênçãos que ele iria receber no futuro. Jacó não entendia por que Jeová estava permitindo isso. Mas ele mostrou que apreciava muito as coisas espirituais. Veja o que aconteceu no versículo 26. Mesmo com o quadril deslocado, com muita dor, ele disse no versículo 26, não o deixarei ir, a menos que me abençoe. Qual é o ponto aqui? Jacó segurou ainda mais forte, mesmo estando machucado. Ele estava ferido e se segurava ainda mais forte em Jeová. Que bênção ele recebeu por isso? Uma mudança de nome. Versículo 28. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Para Jacó isso era precioso. Ele sabia que a mudança de nomes tinha grande significado. De Abrão para Abraão, Sarai para Sara e agora Jacó para Israel. Pense nisso. Tirando o nome de Jeová, nenhum nome é mais usado nas Escrituras do que Israel. É verdade que muitas dessas ocorrências se referem à nação, mas o nome da nação, incluindo o Israel espiritual, veio do nome deste homem, Jacó. Visto que Jacó segurou firme, apesar da dor, apesar de estar machucado, Jeová o levou a um lugar espiritual que ele nunca iria chegar por si só. A lição para vocês. Às vezes, suas bênçãos virão disfarçadas de dificuldades. Para que vocês possam ser mais úteis para Jeová Deus, Ele pode permitir uma série de eventos em sua vida, e esses eventos podem ser dolorosos. Talvez você receba um conselho que doa muito. Sua reputação é questionada. Seu espírito fica abatido. Sua dignidade esmagada. Quando sua vontade mais forte for desistir, fugir, eu não preciso disso. Aguente firme. Não desista. Agarre-se a Jeová mesmo que esteja ferido. Aprenda a humildade. Ore. Mantenha-se ocupado. Continue caminhando junto com a organização dirigida pelo Espírito de Jeová. Lute pela recompensa. Qual recompensa? A bênção futura que apenas Jeová pode dar. Às vezes, podemos nos sentir como quando Jacó disse a Faraó: os anos da minha vida têm sido poucos e aflitivos. Mas mesmo com todas essas dificuldades que ele teve, o que Jacó disse um pouco antes de morrer? O verdadeiro Deus me pastoreou toda a minha vida. Que viagem! Sua viagem com Jeová não trouxe nenhuma mágoa, apenas gratidão. Em conclusão, tem 2 pontos que eu gostaria que lembrassem. Não vai cair em nenhum teste escrito. Mas deixem esses 2 pontos bem gravados em sua mente e seu coração. Primeiro, assim como Jacó, quando vocês se depararem com um monte de injustiças, desapontamentos ou alguém lhe tratar mal, confiem que Jeová irá ajudá-los a serem maiores que as suas tendências carnais. Ele vai fazer com que vocês cresçam espiritualmente. Deixem Jeová substituir todas essas injustiças por grandes bênçãos espirituais. É a única forma de serem vencedores. E quando estiverem diante de uma situação dolorosa, segurem firme na promessa de que Jeová Deus vai recompensá-los no momento certo, por fazerem o que é correto. Permaneçam com Jeová mesmo em lugares ruins.
estradas cheias de pedras e grandes subidas. Ele não vai apenas te ajudar a passar por essas etapas difíceis da viagem, mas, novamente, Ele vai te levar a lugares espirituais que você nunca conseguiria ir por conta própria. Esse é o privilégio, esse é o ponto. Mais de 3.700 anos depois da morte de Jacó, nós insistimos. Não importam quais sejam as circunstâncias, deixem que a estrada da vida de Jacó ensine vocês a continuar viajando com Jeová.